Boa noite, pessoal. Retomamos a gravação da playlist do terceiro ano. Esse vai ser o primeiro vídeo de 2023. Já gravamos até agora 29 vídeos de geometria analítica. Esse, então, vai ser o 30º. E vai estar muito ligado ao vídeo 29, onde nós apresentamos as retas em 4 formatos. E agora vamos discutir as posições relativas de duas retas em vários formatos. Nesses formatos, só não trabalharemos com a segmentária, mas com as outras 3 formas trabalharemos, ok? Então, vamos iniciar o compartilhamento da nossa tela para que nós possamos... Pronto. Então, está aqui a nossa playlist do terceiro ano. E... Então, aqui, esses já são todos os vídeos gravados, 9 de análise combinatória e probabilidade binômio de Newton, mais 9 de geometria espacial, mais 7 de polinômios, e já estamos agora no 5º vídeo de geometria analítica. E no de hoje, para a gente poder ler melhor, então gravamos já o 26, o 27, o 28, o 29, e hoje vamos agora para o vídeo de número 30. Vamos analisar a perpendicularidade e o paralelismo entre duas retas. Então, esse é o tema da nossa aula de agora. Aula número 30, paralelismo, perpendicularidade. O que é que vamos ver, então? Qual vai ser o roteiro da aula de hoje? Vamos discutir quais são as 3 posições relativas. Vamos analisar o paralelismo na forma paramétrica, depois na geral, depois na reduzida. Em seguida, a perpendicularidade na forma reduzida, depois na geral. E vamos resolver 3 exercícios. Na verdade, 5, porque vai ser 2 itens, 3 itens de uma mesma questão. Então, vamos lá. Então, galera, quando você tem duas retas no plano, você só tem 3 posições possíveis entre elas. Ou elas são paralelas, conforme mostrado nesse desenho da esquerda, ou elas são concorrentes, porque elas concorrem para um ponto comum. Concorrer quer dizer correr para um ponto comum. E elas podem ser coincidentes. Uma está em cima da outra, na verdade, serem a mesma reta. Na hora que a gente quiser achar a interseção entre essas duas retas, então nós temos que fazer um sistema com essas duas retas. Cada reta tem uma equação, então aqui seria a equação da primeira reta, aqui seria a equação da segunda reta, e o ponto comum é que tem a mesma ordenada e a mesma abscissa. Então, nesse caso agora, o sistema pode ser, então, do ponto de vista da quantidade de soluções, da seguinte forma. Quando as retas são paralelas, o sistema, esse sistema aqui 2 por 2, ele vai ser um sistema impossível. Por quê? Porque o conjunto de solução dele vai ser vazio. Não vai ter nenhuma solução, ou seja, não vai ter nenhum ponto que satisfaça a primeira equação e a segunda ao mesmo tempo. Já no segundo caso, nós temos um ponto em comum. Então, o conjunto de solução vai ser formado por um par ordenado. Esse par ordenado vai ser a abscissa e a ordenada desse ponto aqui. Então, você bota a abscissa e bota a ordenada e temos chamado solução única. Por quê? Porque apenas um par ordenado satisfaz a esse sistema. E, finalmente, o terceiro caso seria se as retas coincidem. Sim, então esse aqui tem uma solução, a gente chama de sistema possível determinado. Por quê? Sistema possível, porque tem solução determinada, porque eu sei dizer quem é. O último caso vai ser um sistema possível indeterminado, porque a solução serão infinitos pontos que são comuns às duas retas. Então, nós teremos infinitos pares ordenados. Maiores explicações sobre esse assunto aqui, você deve ir assistir ao vídeo de número 5 da playlist do segundo ano, que eu já apresentei isso aqui quando apresentei sistemas lineares. Então, estamos só relembrando algo então, que já foi falado em outra playlist, tá? Agora vamos para a parte da geometria analítica mesmo, né? Vamos agora discutir quando é que duas retas serão paralelas
Como é que eu reconheço que vou dar duas equações e elas são paralelas? Eu vou começar pela forma paramétrica, tá? A forma paramétrica, nós já sabemos, que foi da aula passada, que tem esse formato aqui, onde x0 e y0 é um ponto da reta, qualquer ponto da reta, qualquer ponto que você quiser serve. E esse D e esse E, eles formam o chamado vetor diretor, que é um vetor que está na direção da reta. Esse vetor aqui é chamado vetor diretor. Então, quando a equação é paramétrica, você sempre aparece esse vetor diretor. E agora, qual é a grande conclusão a respeito do paralelismo de duas retas na forma paramétrica? Os vetores diretores de ambas têm que ser iguais ou múltiplos, né? Quando eu boto um K, e K pertence a um número, é qualquer número real, eu estou dizendo que esse vetor daqui, da reta R, ele é múltiplo do vetor diretor da reta S. O que quer dizer isso? Eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo sentido. Desculpa, eles podem ter sentidos opostos se o K for negativo, mas eles têm sempre a mesma direção. O modo também não precisa ser igual. Vamos dar um exemplo, então, para a gente reconhecer isso que eu estou falando agora. Está aqui uma reta R e sua equação. Está aqui uma reta S e sua equação. Então, percebam que o vetor diretor aqui é formado por essa coordenada e por essa. É um vetor formado 2 e 6. Então, esse é o vetor que está na direção da reta. Isso da reta R. E qual é o vetor diretor agora da reta S? Vou fazer a mesma coisa. Eu tenho que pegar só os números que multiplicam a variável t. Quem multiplica a variável t aqui nesse primeiro exemplo é o número 1. Quem multiplica a variável t aqui no y é o 3. Olhem para esses dois vetores e percebam que se eu pegar esse vetor da esquerda e multiplicar por 2, vai dar o vetor da... Se eu pegar o da direita, né, e multiplicar por 2, eu vou obter o vetor da esquerda. Consequentemente, eles são múltiplos. Se eles são múltiplos, qual é a minha conclusão? A reta R é paralela à reta S. Por quê? Porque obedeceu essa condição aqui de multiplicidade dos vetores diretores. Ok? Pronto. Então, essa é a conclusão na forma paramétrica. Na forma geral, como é que seria o paralelismo agora na forma geral? Na forma geral, a gente sabe que o formato é esse aqui, né? AX mais BY mais C igual a zero. E também sabemos que esses dois primeiros coeficientes, o A e B, formam as coordenadas do vetor normal. E conforme está mostrado aqui na figura, o vetor normal é um vetor que forma 90 graus com a reta. Então, olha aqui a reta R e seu vetor normal. Está aqui a reta S e o seu vetor normal. N de R, N de S. Bem, a mesma ideia que aconteceu lá na paramétrica vai acontecer agora com esses vetores. Se eu quero que elas sejam paralelas, se a reta R eu quero que seja paralela à reta S, então essa condição aqui tem que ser satisfeita. Ou seja, esses dois vetores aqui, eles têm que ser múltiplos. Ou seja, tem que ser multiplicados por qualquer número real aqui, eles são múltiplos. Então, se isso acontecer, se os vetores forem múltiplos, então nós teremos retas paralelas. Vou pegar o exemplo passado, pessoal. Ó, vou pegar esse exemplo aqui. Ó. Vou pegar essa reta aqui, ó, e vou transformar ela para a forma geral. Como é que ficaria? Essa e essa, tá? Todas as duas. Então, vamos lá. Essa daqui. Eu vou pegar... Vou começar por essa. Vou pegar esse valor de t aqui, ó, e vou substituir por x. Pronto. Então, já obtive. Aí, passo todo mundo para o mesmo lado. Então, deixa eu botar ela aqui. Ó. Se eu passar todo mundo aqui para o mesmo lado, vai ficar menos 3x mais y menos 3 igual a zero. Então, essa reta S está escrita na forma geral. Vamos fazer a mesma coisa com a forma paramétrica. Eu isolo o valor de t. Então, 2t, vou isolar dessa equação aqui. 2t igual a x menos 3. Então, t é igual a x menos 3 sobre 2. Substituo nessa equação aqui. Vai ficar y igual a 4 mais 6, que multiplica x menos 3 sobre 2. Esse 6 corta com esse 2. Então, vai ficar 4
mais 3 vezes x menos 3, e vai ficar 4 mais, fazendo a distributiva, 3x menos 9, então vai ficar y, vou passar todo mundo para o mesmo lado, menos 3x mais y, 4 menos 9 dá menos 5, quando passar para o outro lado vai ficar mais 5, e temos essa equação, menos 3x, vou passar ela para cá, reta R, menos 3x, mais y, mais 5, igual a zero. Então, agora, tendo as equações na forma geral, então, podemos escrever quem é o vetor diretor, né, de cada um. Quem é o vetor diretor da reta S? Então, são essas coordenadas aqui. O vetor normal, desculpa, é menos 3 e 1. E quem é o vetor normal da reta R? Essa daqui. O vetor normal da reta R são esses números aqui. Então, percebam que esses dois vetores são iguais. Então, já que eles são iguais, eu concluo que a reta R é paralela, à reta S. Mesma conclusão, já que eu peguei a equação anterior, né? Pronto. Vamos agora para o terceiro formato, na forma reduzida. Na forma reduzida, é interessante perceber que o formato é esse aqui, y igual a mx mais n, onde n era o coeficiente angular da forma reduzida. E sabemos que o coeficiente angular tinha a ver com a tangente desse ângulo aqui, né? Nós já discutimos lá anteriormente que esse coeficiente angular m é a tangente desse ângulo. Então, aqui é o alfa de R e aqui o ângulo alfa de S. Então, a tangente desses ângulos resultam no coeficiente angular. Isso pela definição que foi apresentada na aula passada. Se os ângulos, se as retas são paralelas, não é difícil perceber que alfa de R, esses dois ângulos são iguais, porque a reta vai ter a mesma inclinação, né? Nós definimos coeficiente angular como sendo inclinação. Se a inclinação é a mesma, os ângulos com o eixo x são os mesmos. Se você se aplica a tangente dos dois lados, fica bem claro que as tangentes são iguais. Se as tangentes são iguais e o coeficiente angular é igual à tangente, o coeficiente angular da reta R tem que ser igual ao coeficiente angular da reta S. Pegando o exemplo anterior novamente, para provar que na forma agora reduzida, se os coeficientes angulares forem iguais, as retas são paralelas. Então, cadê as duas retas passadas aqui, ó? Essa aqui, ó. Menos 3x. Deixa eu copiar essas duas aqui. Vamos copiar para passar para lá, já que está meio longe. Deixa eu copiar aqui agora. Pronto, foi copiado. Então, veja que se eu passar agora essa equação, que antes estava na forma geral, na reduzida, eu tenho que isolar y, né? Então, isolando o y nessa equação, vai ficar 3x mais 3. Então, o coeficiente angular dela, o m dela, é 3. Isso da reta S. E na reta R, fazendo a mesma coisa, isolando y vai ser igual a 3x menos 5. E vejam que o coeficiente angular é rigorosamente o mesmo. 3, de novo. Ou seja, tem inclinação 3 nas duas retas. Qual é a conclusão que chega, então, a partir dessas duas informações? Que a reta R é paralela à reta S, usando a forma geral que utiliza essa condição aqui. Vamos agora falar da perpendicularidade. Na perpendicularidade, agora eu só vou trabalhar com as formas reduzidas. Em geral, na fórmula reduzida, se eu quiser provar
a condição é essa daqui, ou seja, o produto dos coeficientes angulares das retas RS, que eu quero que sejam perpendiculares, eles têm que dar menos 1. A prova disso eu não vou fazer completa, mas eu só vou mostrar a ideia de que esses dois ângulos internos aqui, somados nesse triângulo aqui, ó, ele vai dar igual ao ângulo externo. O θ do R é igual ao θ do S mais 90. Aí você passa o θ de S para cá, aplica a tangente dos dois lados da equação, usa a fórmula da tangente da diferença, que eu não vou mostrar aqui a fórmula agora, mas ela está no vídeo 21, novamente da playlist do segundo ano, se você quiser saber. E ao final desse processo todo, eu vou concluir, aí vai dar uma fração, o denominador vai dar 0, e eu vou concluir que o produto dos coeficientes angulares tem que dar menos 1, sempre. Ou seja, o que eu poderia chamar de oposto, o inverso do simétrico, como está mostrado aqui nesse texto. Aí um exemplo que a gente vê esse caso é esse aqui, ó. Veja duas retas. A reta y igual a 2x mais 3, na forma reduzida, claro, coeficiente angular 2, linear 3, e a reta, uma segunda reta, e cujo coeficiente angular agora aqui é menos meio. Menos meio. E esse daqui é 2. Então, se você pegar o número 2 e o número menos meio e multiplicar, vai dar menos 1. Toda vez que isso acontecer, eu posso usar, então, afirmar que toda vez que isso aqui acontece, as duas retas são perpendiculares. Quem quiser entender melhor o que é que eu fiz aqui, veja essa argumentação aqui. Aqui eu provo que esse ângulo mais esse vai dar 90. E aí, podemos, então, concluir que elas são perpendiculares. Já se eu usar a forma geral, a gente sabe que a forma geral é ax mais by, by mais c igual a 0, e o vetor normal tem coordenadas A e B. Então, se duas retas forem perpendiculares, se o vetor normal de uma das retas for dado por A e B, o vetor normal da outra reta, que é perpendicular, então estamos falando de retas perpendiculares, tá? Então, se eu tiver duas retas, né? E eu quero que elas sejam perpendiculares, a reta R e a reta S, então o vetor normal esse é o vetor normal da reta R, forma 90 graus. Então, o vetor normal da reta S, ele tem que ter a seguinte característica. As coordenadas desse vetor normal serão trocadas, pessoal. É só trocar a abscissa e a ordenada do vetor original e trocar o sinal de um deles. Olha, aqui nesse exemplo aqui da esquerda, eu troco o sinal do da esquerda, ou, tanto faz, eu posso trocar também o sinal da direita. Até porque esses dois vetores são múltiplos, não é isso? Então, consequentemente, se isso acontecer, eu vou poder afirmar que a reta R será perpendicular à reta S. Pegando o exemplo anterior, ó. Então, no exemplo anterior, vou trazer um pouquinho mais para cá, para a gente conseguir. Já está escrito aqui, na verdade, né? Ó, então, nesse formato aqui, ó, isso está na forma já geral, né? Então, desculpa, essa equação daqui, né? Essa equação aqui, se eu passar para a forma geral, vira essa daqui. É só passar, mudar para o outro lado. E essa outra vira essa daqui. Então, veja que o vetor normal aqui dessa é formado pelos coeficientes 2 e menos 1. É quem multiplica x e quem multiplica y. E o vetor normal dessa outra é formado pelo 1 e pelo 2. Percebam que essas duas coordenadas, se eu trocar de lugar, 1 com 2, fica 2 e 1. Se eu trocar o sinal de um deles, no caso, escolhi trocar o sinal do segundo, vai ficar menos 1. Então, como isso acontece, olhando para o formato normal, então eu posso concluir que o vetor R
que a reta R é perpendicular à reta S. Galera, com isso estão mostradas a forma de reconhecer, e agora podemos ir para exercícios. Então, façamos agora exercícios, tá? Então, eu vou começar pelo exercício número 1, que pergunta o seguinte: dentre os pares de reta a seguir, qual deles não é formado por retas perpendiculares ou paralelas? Eu não vou fazer as 5 todas aqui, mas vou fazer as 3 primeiras. Ó, vou fazer aqui a letra A. Então, a letra A, eu tenho a reta 3x menos 5y mais 4 igual a 0, é a primeira reta. E a segunda é x sobre 3 mais y sobre 5 igual a 1. Vale frisar que essa daqui está no formato geral e essa aqui está no formato segmentário. Não consigo utilizar a condição se os formatos forem diferentes. Então, tem que tornar os formatos iguais. Então, é mais fácil pegar e transformar essa forma segmentária para essa forma geral. E olha como fica fácil. Basta multiplicar essa equação toda aqui por 3 vezes 5 por 15. Aí eu multiplicar por 15. O 15 vai cortar com 3, vai ficar 5x. O 15 vai cortar com 5, vai ficar 3y. E o 15 vai multiplicar pelo 1, vai ficar 15. E botando agora no formato da reta geral, formato geral da reta, então eu concluo que o vetor normal dessa reta aqui é dado por 3, dessa reta aqui, né? É dado por 3 e menos 5. E o vetor normal dessa daqui é dada por 5 e 3. Perceba que se eu trocar esses dois caras de lugar e trocar o sinal do menos 5 para 5, bateu. Então, daí eu concluo que essa reta, essa primeira reta aqui que vamos chamar de R, essa aqui de S, então R é perpendicular, R é perpendicular a S, pelo fato dos vetores normais terem coordenadas trocadas com o sinal trocado de um deles. Pronto, o A já foi. Vamos fazer o do B agora. O B, nós fizemos o A. E a conclusão do A é que as retas são perpendiculares, então não satisfaz, não é, teoricamente, marcar, porque o enunciado ele quer que não seja perpendicular nem paralelo. A segunda, B, eu tenho a reta 2y mais x, que eu já vou escrever o x do lado de cá, para botar no formato da geral. Vou passar aqui o 7 para o lado de cá, igual a 0. Então, botei essa daqui no formato geral, a outra já está no formato geral, não vou mexer em nada com a segunda. E aí eu percebo que o vetor normal dessa daqui é formado por coordenadas 1 e 2, e o vetor normal dessa aqui é formado pelas coordenadas 4 e 2. Perceba que são números, se você trocar a ordem do 1 e do 2, não vai dar esse cara daqui. Então, isso aqui não é perpendicular. E, para ser paralelo, teria que ter vetores normais iguais. Também não são iguais. Conclusão. Se não é nem perpendicular, nem paralelo, então eu posso marcar, que é justamente o que ele queria que acontecesse. Então, a letra B é um dos itens que eu vou marcar. Para dar mais um exemplo agora de, né, visualização, na letra D aqui, eu vou fazer o último aqui, a equação é x igual a raiz de 2. A primeira reta, a reta R. Reta R. E a reta S, a equação dela é x igual a raiz de 3. Quando uma reta não depende de y, quer dizer que ela é uma reta vertical. É uma reta vertical no raiz de 2, outra é uma reta vertical no raiz de 3. O que leva a concluir de maneira muito óbvia que elas são paralelas. Agora, daria para ver como. Se você botasse na forma geral, né, x mais 0y menos raiz de 2, o vetor normal aqui tem coordenadas 1 e 0. Ok? E dessa outra, o vetor normal vai ter, usando a mesma ideia, vai ter coordenadas 1 e 0 de novo. Que vai ficar a equação x
mais 0y menos raiz de 3 igual a zero. O vetor normal são esses dois coeficientes. Consequentemente, são vetores iguais, pessoal. Já que são vetores iguais, retas paralelas. Se retas paralelas, então, como o enunciado queria marcar justamente as questões que não eram nem perpendiculares, nem paralelas, consequentemente, essa letra D que eu acabei de fazer agora não deve ser marcada. Então, dos itens que eu fiz, A, B e D, você marca apenas a letra B, né? Que não é formado nem a letra D, não é formado, não é nem paralela, nem perpendicular, tá certo? Pronto, apagando aqui para a gente ter espaço agora para fazer a próxima questão, tá? Pronto, então fizemos a primeira questão. Vamos agora para a outra. A outra questão agora vai ser... Pronto, deixa eu mover aqui. Apagando aqui essa questão que eu acabei de fazer. Pronto, vamos agora para a questão do número 3, pessoal. Ó, a questão do número 3, ela diz o seguinte. Inclusive, a questão do número 3, eu já fiz um gráfico aqui, onde eu marquei esse ponto, né? O ponto menos 4 e 3, eu marquei essa reta. O que é que ele quer? Determinar o ponto simétrico desse ponto, menos 4 e 3, em relação a essa reta, x menos y menos 1 igual a zero. Então, eu fiz aqui já esse gráfico. Esse é o ponto, menos 4 e 3, andou 4 para a esquerda e 3 para cima. E essa é a reta x menos y menos 1 igual a zero. Então, eu quero o ponto simétrico. Então, olha que interessante, pessoal. Quando o ponto é simétrico, ele tem que estar mais ou menos nessa posição aqui, ó. Vou fazer aqui uma linha para visualizar. O ponto simétrico está mais ou menos aqui, ó. Não está muito bom, não. Deixa eu melhorar. Fica mais alinhado. Pronto. E, obrigatoriamente, tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, se esse é o ponto A é o seu simétrico em relação a essa reta que foi dada. Então, o que é que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir a equação que contém os pontos A e a linha, já que eu sei que essa reta é perpendicular à primeira. Se ela é perpendicular à primeira, então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar, vou para a forma reduzida. Ó. Então, botando aqui na forma reduzida, y é igual a x menos 1, e eu sei que o coeficiente angular é 1, que é esse número que multiplica x. Como ela é perpendicular, o produto dessa nova reta, então vamos chamar aqui de reta R, vamos chamar aqui de reta S, o coeficiente angular dessa nova reta, multiplicada pelo coeficiente angular da reta que eu já sei, tem que valer menos 1. Então, se esse cara aqui vale 1, eu concluo que o coeficiente angular da reta S tem que ser menos 1. Então, a equação da reta R, eu já sei que é menos 1 vezes x. Falta achar o angular. O angular, eu sei que o ponto menos 4 e 3, que é o ponto A, pertence a essa reta aqui. Então, eu boto no lugar do y o 3, no lugar do x o menos 4, e aí eu vou calcular o coeficiente angular. Então, vai dar 3, aqui vai dar mais 4, quando passa para lá fica menos 4, então com isso eu vou achar o n, coeficiente linear. O coeficiente linear, então, é menos 1. Com isso, eu acabo de descobrir a equação da reta. Qual é? Y é igual a menos x menos 1. Essa é a reta que eu chamei agora de S. E a primeira reta, eu já sabia a equação dela desde o início, que é y da reta R, que é y igual a x menos 1. Se eu fizer um sistema com essas duas retas, com essa reta R e com essa reta S, eu vou achar o ponto de interseção. Então, se eu fizer um sistema aqui, faço. Esse sistema é muito fácil de ser resolvido, porque na hora que eu somar aqui essas duas equações, ó, vai ficar 2y, né? O x vai cortar com menos x, vai dar menos 2. Com isso, eu vou concluir que o y vale menos 1. Se o y vale menos 1, eu substituo aqui em uma dessas duas equações, o menos 1, e vou concluir que o x
tem que valer 0. Então, acabo de descobrir que a interseção se dá no ponto 0 e menos 1. Acabo de descobrir que esse ponto, então, agora, ó, 0 e menos 1, já sabia que era 0, porque estava mais ou menos em cima do eixo, estava em cima do eixo Y. Então, 0 menos 1, está perfeito. Então, qual é a ideia, pessoal? Esse segmento aqui tem que ter a mesma distância que esse. Aí eu olho agora para as coordenadas. Se o abscissa andou de menos 4 para 0, de menos 4 para 0, esse ponto aqui tem que andar 4 também. Então, 0 mais 4 dá 4. E a mesma coisa agora para a ordenada. A ordenada foi do 3 para o menos 1. Do 3 para o menos 1. Quer dizer que desceu 4. Se desceu 4, aqui também tem que descer 4. Se esse aqui descer 4, estava no menos 1, e você desce 4, vai para o menos 5. Então, acabo de descobrir que o ponto A', que era o cara que eu queria descobrir, tem coordenadas 4 e menos 5. Então, o ponto A' é o ponto simétrico de A em relação à reta dada. Ou seja, para você usar a simetria, então, você, na verdade, tem que usar o conceito de perpendicularidade. Então, sempre que você tiver um ponto simétrico de um em relação ao outro, em relação a uma reta, o segmento que une o ponto e o seu simétrico necessariamente será uma reta perpendicular à reta dada que funciona como espelho. Beleza, galera? E vamos agora para a última questão aqui que vamos resolver hoje. Ó, vamos resolver aqui a questão número 7. Ela pergunta o seguinte: determine P de modo que as equações... Aí dá uma primeira equação de uma reta, as retas, né? E dá uma segunda aqui, elas sejam perpendiculares. Elas foram dadas na forma geral. Então, se está na forma geral, essa primeira reta aqui tem vetor normal dado por P ao quadrado e P, que são os coeficientes de x e de y. E a segunda reta aqui vai ter vetor normal dado por 2 e menos P, né? Esse menos aqui se aplica aos 2, menos P menos 2. Pronto, então aí as coordenadas. Se ele quer, vamos chamar essas retas de R e de S. Se ele pede que elas sejam perpendiculares no enunciado, que R seja perpendicular a S, então quer dizer que as coordenadas têm que ser trocadas. Então eu tenho que pegar essa coordenada daqui para igualar com essa outra daqui, que é a coordenada trocada. Igualar essa com essa daqui. Eu tenho que trocar de lugar. Agora, falta ainda fazer outra coisa. Qual? Trocar o sinal de um deles. Então, eu teria duas opções agora. Eu posso trocar o sinal desse aqui ou desse aqui. Então, eu vou começar aqui trocando o sinal desse aqui de baixo. Ou seja, se P vale menos 2, aí eu vou resolver aquela equação lá de cima. Ou seja, eu troquei o sinal desse. Se P vale menos 2 e eu boto menos 2 aqui, não é difícil perceber que vai dar menos 2. Menos 2 vai ficar 2 menos 2. 2 menos 2 é 0. Se P ao quadrado vale 0, é porque P vale 0. Nós temos um absurdo aqui, que o P assume valores diferentes. Não pode. Então, eu não posso trocar o sinal desse. Já que eu não posso trocar o sinal desse, então eu vou manter essa equação, não vou mudar nada com ela, e vou trocar o sinal daqui dessa outra, tá? Então, vai ficar P ao quadrado, trocando o sinal, vai ficar P mais 2. Aí, vejam agora, se eu botar P igual a 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado, 2 mais 2. 2 mais 2 dá 4. 2 ao quadrado dá 4. Ok, funciona. Então, o valor de P é esse daqui. Se P assumir valor 2, então eu posso agora até substituir para verificar o que vai acontecer, ó. Então, se eu boto P igual a 2 aqui, vai ficar 4x mais 2y mais 2 igual a 0. Essa é a primeira reta. E a segunda? 2x, coloquei o 2 aqui, menos 4y menos 7 igual a 0. Então, veja que o vetor normal dessa daqui é 4 e 2. Veja que o vetor normal dessa aqui é 2 e menos 4. Observem que são se eu trocar 2 e 4, 4 e 2 ficaria 2 e 4. Se eu trocar o sinal de um deles, que é o 4, vira menos 4. Então, de fato, a reta R
é perpendicular à reta S, conforme pedido. Então é isso, galera. Acho que cumprimos aí o nosso objetivo, né? Que era de apresentar as posições relativas de duas retas. Quais são as posições relativas de duas retas? A gente discutiu lá, elas são ou paralelas, ou coincidentes, ou concorrentes. Aí, no caso das retas concorrentes, nós temos um caso particular muito interessante de retas concorrentes, que são retas perpendiculares. Então, o que nos interessa mesmo, na verdade, são dois casos, o paralelismo e a perpendicularidade. Discutimos, então, 3 formatos de reta para o paralelismo e 2 formatos de reta para a perpendicularidade. E resolvemos 5 questões. Acho que o nosso objetivo foi cumprido. No vídeo 31, próximo vídeo, vamos falar de circunferências, tá? Um grande abraço, galera. Até o vídeo 31.